Muito bem, vamos lá fazer um aparato geral, uma revisão geral para você, e especialmente para você que vai fazer prova aí do concurso de Marabá, minhas queridas alunas aí que estamos firmes e fortes lá no Assis direto, estudando. Quanto mais questões nós fizermos, melhor. Por isso, essa aula foi pensada especialmente para vocês, com carinho aqui do seu professor, beleza? Vem comigo aqui resolver questões da banca FADESP. Serve também, logicamente, para qualquer pessoa que vai fazer concurso de qualquer banca e para quem quer aprender também um pouco mais da língua portuguesa. Vocês já estão aí com esse material, foi postado aí no grupo, não é? O material que está com 15/9/2022. Vamos começar pelo o primeiro material, que é o texto WhatsApp é vício. Vem comigo, texto de Valcir Carrasco. A vida com o celular é boa, mas tem armadilhas. Primeiro, a gente corre o risco de trabalhar o tempo inteiro. O chefe pode chamar a qualquer momento com um assunto urgente, que no passado podia esperar até segunda-feira. Também se intromete em minha vida o tempo todo. Por exemplo, estou jantando com alguém. Ouve-se o toque. A pessoa se lança numa longa conversa enquanto espero, trucido o peixe em meu prato e tento fazer cara de paisagem. Juro, tento me acostumar. Tornou-se impossível falar com alguém sem que a pessoa atenda algumas ligações e fale pelo WhatsApp durante boa parte do papo, dividido entre nossa conversa e alguém que não sei. Ri enquanto falo de um assunto sério, mas está rindo do que escreveram do outro lado. É muito estranho. Reconheço, o WhatsApp tem vantagem. Tenho dois grupos familiares, um com minhas sobrinhas e outro com meus irmãos. Estamos sempre atualizados sobre nossas vidas. Sem dúvida, a internet une as pessoas. Conheço umas duas atrizes que teclam até durante a gravação da novela. Na hora da fala, não se lembra. Estavam teclando. Alguém assopra e a interpretação vai para o lixo. Já ouvi diretor de novela falar: aquela é muito desconcentrada, fica teclando na hora de gravar. É só uma demonstração, em meu meio profissional, de como o WhatsApp especialmente pode prejudicar a vida de alguém. Em reportagens e também em conversas com um fisioterapeuta, soube que as pessoas estão tendo problemas no pescoço, de tanto ficar com a cabeça curvada no celular. Pode ser uma festa, a pessoa consegue se isolar. Vejo cada vez mais gente que não consegue parar de falar no WhatsApp e nele resolve toda a vida amorosa, pessoal e, creio, até financeira. Há relações íntimas entre gente que nunca se viu. O comportamento do usuário de WhatsApp é idêntico ao de um viciado. Verifica se há mensagens a cada instante, responde, volta a falar, verifica de novo, responde, verifica. Em vez de um vício químico, surgiu o eletrônico. Óbvio, palpável, mas do qual as pessoas não têm consciência e perdem até o contato direto, visual, com quem está em frente a elas. Dona Jandira, uma senhora mineira de 85 anos, resumiu: a invenção do celular pôs fim à etiqueta. Muito bem, vamos direto para a nossa primeira questão. Prova da banca FADESP, especialmente para as minhas queridas alunas lá do curso 100% Conexão, que vão aí, falta poucos degraus para chegar lá nessa escada que vai levar você à aprovação no concurso de Marabá. Mas eu já te convido, olha, hoje é dia 15, não é? Dia 15, então aí você tem mais aí alguns dias para a sua prova, então quero ver você firme e forte no dia da prova, mas mais do que isso, quero ver você firme e forte na terça-feira, depois da prova, para a gente retomar os estudos, visando as próximas provas de concurso. Está vindo muito concurso bom aí, não é? Tem Paraupebas, tem Canaã, tem Tucuruí, então tem muito concurso bom para você fazer junto com a gente. Não esmorece, não. Retroceder nunca, render-se jamais. Vamos lá. No texto, o autor queixa-se do uso desenfreado do WhatsApp, é essa que é a queixa aí do texto?
O autor queixa-se da falta de saúde dos usuários de celulares. O autor se queixa do excesso de etiqueta das pessoas ao telefone. Essa aí já está errada, né? A própria senhora disse que pôs fim à etiqueta. O autor queixa-se do desinteresse das pessoas pelos benefícios da tecnologia. Sem dúvida, ele está fazendo aí uma reclamação sobre o uso desenfreado do WhatsApp. Essa que é a queixa nesse texto, né? Ele até diz que tem coisas boas e tudo mais, mas ele está preocupado com esse uso desenfreado do WhatsApp, beleza? Vamos para a segunda questão. Muito fácil, né? Muito fácil. Você que lê o texto com boa vontade não vai errar. Nesse trecho do texto aqui que você vai ler só depois, as ações repetidas descrevem o quê? Nesse trecho do texto aqui, as ações repetidas descrevem o quê? Vamos lá. Verifica se a mensagem a cada instante, responde, volta a falar, verifica de novo, responde, verifica. As ações repetidas descrevem a relação dos familiares com o autor, o comportamento polido dos viciados, aquele comportamento bem tranquilo, bem recatado, a compulsão dos que usam o WhatsApp, já pode ser essa a resposta, insatisfação dos usuários com o funcionamento dos celulares, olha aqui, ó, é a compulsão, ele mesmo diz que parece um vício, não é? Porque o cara tá lá, olha, responde, volta a falar, verifica de novo, responde de novo, Maria, não vive sem celular. Vamos para a terceira questão. Valci Carrasco, que é o autor do texto, considera, como Dona Jandira, que a atitude das pessoas ao celular revela falta de educação. Não há exemplo desse tipo de comportamento. Não há. Todos eles vai ser uma falta de educação da pessoa que está lá no WhatsApp, mas um deles não vai ser. É essa que a gente vai marcar. Vamos lá. Estamos sempre atualizados sobre nossas vidas. Qual é o problema aqui? Está mostrando uma falta de educação da pessoa durante o uso do WhatsApp? Não tá. Já é essa a resposta. Já é essa a resposta. Há relações íntimas entre gente que nunca se viu. Manda um nude aí. Né? Acabou a etiqueta. Ri enquanto falo de um assunto sério, mas ele está rindo de uma coisa que ele leu lá no celular. Acabou a etiqueta. Impossível falar com alguém sem que a pessoa atenda algumas ligações e fale pelo WhatsApp durante uma boa parte do papo. Falta de etiqueta. Beleza? A gente queria aquela que não demonstrasse esse tipo de falta de educação. É a letra A, tranquilamente. Beleza? Ah, a expressão fazer cara de paisagem significa o quê, pessoal? A expressão fazer cara de paisagem significa comportar-se mal à mesa? Não, quem está se comportando mal é a pessoa que está mexendo no celular. Fingir não perceber o que está acontecendo. Ah, faz cara de paisagem, até que o cara acabar lá. Boa vontade dele de acabar a conversa lá no WhatsApp. Não olhar para o interlocutor enquanto conversa, manter contato visual mesmo enquanto está teclando. Tá aqui, ó, fazer cara de paisagem significa fingir que não percebe o que está acontecendo, né? Fazer que a pessoa se toca, né? Ei, volta a falar comigo, eu estou aqui na tua frente. Beleza? Opa, agora finalmente uma questão de gramática, mas ainda dentro da semântica, né? Dentro do sentido, dentro da linguagem, vamos falar de figuras de linguagem. Figuras de linguagem são muitas, mas se você conseguir decorar 30 e levar para a sua prova, eu já vou ficar satisfeito. Vamos lá, vamos falar quatro dessas 30? Quando é que é antítese? Antítese é quando você tem uma aproximação de termos opostos. Uma aproximação de termos opostos, logicamente, não podendo ser nenhum absurdo. Assim, ó, nunca ouviu alguém dizer assim, quando eu vejo muito riso, é sinal de choro. Quando eu vejo muito riso, é sinal de choro, não é mesmo? Então, isso aí você está aproximando as palavras riso e choro, e isso aí não é nada impossível, não, né? Só conseguiremos a paz com a guerra, a paz e guerra numa única frase, a gente sabe que isso, infelizmente, também não é impossível. Então, é isso que é a antítese, tá? É a aproximação de termos opostos. Beleza? E o que é hipérbole? Hipérbole é a expressão, é o exagero da expressão. Ah, eu estou aqui há 2 horas te esperando. Às vezes a pessoa passou 20 minutos só, né?
Estou aqui há 2 horas te esperando, estou há um século te esperando, tá bom? E é um exagero da expressão, é hipérbole. Prosopopeia é quando você dá vida para seres que não têm vida ou faculdades humanas para seres irracionais. É quando você dá vida para seres que não têm vida ou faculdades humanas a seres irracionais. Beleza? É isso que é prosopopeia. É a personificação. Comparação já está dizendo, né? Você está comparando uma coisa com a outra, mas tem que ter palavra comparativa, que nem, como, igual, tal qual, parece, beleza? Enquanto espero, trucido o peixe em meu prato. Pai, tá trucidando o peixe, que exagero, né? Trucido o peixe em meu prato. É claro que é uma hipérbole, é um exagero da expressão. Legal, né? Hoje ainda é 15, então vou fazer o seguinte contigo. Eu vou colocar uma aula aqui para ti sobre figuras de linguagem e uma aula também sobre os tipos de textos e subtextos, combinado? Fica por sua conta aí esse dever de casa, essa tarefa do lar de entrar no canal e assistir a essas aulas também, tá? Os tipos de texto, né? Gêneros textuais e as figuras de linguagem, combinado assim? Quero só ver, hein? Vamos lá. No que respeita às regras de ortografia e pontuação, é correto afirmar que a palavra óbvio é um monossílabo? Que é isso, né? Óbvio tem quantas sílabas? Duas, né? Você sabe que tem duas, não sabe? Porque se você ficar com vontade de separar o i do o, você não vai separar, porque aqui antes é forte. Não é isso? Você pensou em separar o i do o, mas olhou para trás, viu que era forte? Não separa, não. Só separa se for fraco. Aí não separou, então você tem aqui uma paroxítona terminada em ditongo, é um dissílabo, não é monossílabo. O grupo QU representa um só fonema na palavra enquanto e etiqueta, na palavra etiqueta, sim. Anota aí que na palavra etiqueta, você tem um dígrafo aqui no QU, um dígrafo. Por que é dígrafo? Porque o U não é pronunciado na palavra etiqueta, mas na palavra enquanto, você tem aqui um ditongo entre o U e o A, porque ele é pronunciado. O U é pronunciado. Não existe dígrafo QU aqui. Na verdade, tem dois dígrafos consonantais aqui, ó. O EN e o AN. São dígrafos consonantais, tá bom? Mas o dígrafo QU não existe na palavra enquanto. Por que que não existe o dígrafo QU na palavra enquanto? Por que será, pessoal? Simplesmente porque o U é pronunciado. Só vai ser dígrafo no QU e no GU se o U não for pronunciado, como por exemplo aqui na palavra etiqueta. Fechou? Olha lá, hein? As vírgulas separam uma oração coordenada em Dona Janeiro, uma senhora mineira de 85 anos. Epa, uma senhora mineira de 85 anos é uma informação a mais sobre a Dona Jandira. Se é uma informação a mais a respeito de um termo anterior, o nome disso aqui, ó, é aposto. O motivo dessa vírgula é marcar, destacar, isolar um aposto explicativo. Estou explicando quem é a Dona Janira, é uma senhora mineira de 85 anos. Tá bom? Então, qual é o motivo dessas vírgulas aí? Marcar o aposto. Beleza? Os dois pontos introduzem uma explicação nessa frase aqui. Idêntico ao de um viciado. Por que que é idêntico ao um viciado? Porque ele verifica se há mensagens a cada instante. Então, realmente, os dois pontos aqui serviu para fazer uma explicação. É essa a nossa resposta. É essa a nossa resposta. Beleza, pessoal? Tranquilinho, tranquilinho, né? Então, pronto, é fácil. Você só tem que lembrar de tudo que nós estamos estudando. É isso que eu te falo que aqui é sorte, né? É estudar tudo e lembrar, principalmente daquelas questões que vão cair na sua prova, né? O assunto vai estar bem fresquinho na sua cabeça, você vai acertar. Não vá com desespero para a prova, não. Vamos para a questão 7.
Opa, é outro texto antes da questão 7. Então vamos lá. Vamos ler o texto. Sempre vamos ler o texto, tá bom, pessoal? 82% dos jovens e crianças que acessam a internet navegam por celular todo dia. 8 em cada 10 crianças e jovens brasileiros entre 9 e 17 anos, usuários de internet, costumam acessar a rede pelo celular todos ou quase todos os dias. Pela primeira vez, o dispositivo móvel ultrapassou o computador de mesa como o principal equipamento utilizado pela garotada para navegar. Em 2013, os celulares correspondiam a 53% dos acessos, contra 71% dos desktops. E em 2014, o número passou para 82%. Os dados são da edição 2014 da pesquisa anual sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil, feita pelo CETIC-BR, Comitê Gestor da Internet no Brasil. O crescimento do número de celulares influencia diretamente no tempo de navegação. Em 2012, por exemplo, apenas 47% dos jovens utilizavam a internet todo dia, principalmente porque tinham que dividir o computador de mesa com alguém. O celular traz uma navegação individual, você não precisa mais compartilhar. Conta Fábio Sene, coordenador de projetos e pesquisas do CETIC-BR. A pesquisa também mostra que a sala de casa é o local onde 81% dos jovens acessam a internet na maioria das vezes, seguida pelo próprio quarto ou outro cômodo privado da casa, 73%. Quase metade deles, 49%, costuma navegar quando está na rua ou em deslocamento. Em 2012, esse número era apenas 18%. As velhas lan houses, que em 2012 correspondiam a 35% dos locais de acesso, hoje correspondem a apenas 22%. Hoje vemos uma estagnação das lan houses e um aumento considerável no uso dentro dos domicílios, também graças ao celular, diz Sen. Muito bem. Olha aí a primeira questão depois do texto. Ó. A primeira questão depois do texto é o tipo de texto. Qual é o tipo de texto? Então, eu quero que você venha comigo aí. Acho que a gente vai fazer isso aí. Vamos ler na sexta-feira. Eu vou colocar essa extra aí para você, especialmente para você, tá bom? Para você verificar o quanto que é fácil fazer os tipos de texto e não é tão fácil assim fazer os gêneros textuais. Então, nós vamos pelo menos ver para ver se isso fica aí massificado no âmago dos nossos cérebros, beleza? Quando ele pergunta o texto tem caráter essencialmente, quer saber o tipo de texto? É um texto injuntivo? Será que esse nosso texto tinha a intenção de dar orientação? Era esse o nosso texto? Ou ele era um texto explicativo, apenas para explicar alguma coisa? Ou ele era só um texto informativo? Ou ele era um texto argumentativo? Pessoal, um texto argumentativo é aquele texto que dá uma opinião a respeito de um assunto. É isso que é um texto argumentativo, tá bom? Que seria a redação que você iria fazer aí num concurso, tá legal? Então, não é argumentativo, esse nosso texto ele é essencialmente informativo. Informativo. Lembra que os 5 tipos de texto são o texto narrativo, aquele que te conta uma historinha, tem personagem, tem tempo e espaço. Descritivo, aquele que realmente se prende aos detalhes dos ambientes, das coisas, das pessoas. O texto dissertativo, que é o argumentativo, que é o opinativo. O injuntivo, que é o texto orientativo. E o texto informativo, que é aquele que só quer mesmo te passar a informação. Beleza? Muito fácil. Vamos para a questão 8. Em relação aos números citados no texto, é incorreta a seguinte afirmação. A metade dos jovens pesquisados acessa a internet quando está nas ruas. A metade, quase metade deles costuma navegar quando está na rua. E aqui está dizendo a metade. Bom, 49% é praticamente a metade, né? Mas aqui está escrito quase a metade. Vamos por enquanto está errado. Tá bom? Por enquanto está errado. Mas só se não tiver outra mais errada. Porque ele quer a errada.
Já podia ser a A, mas é a A, tu tem que desconfiar, porque pode ser A de armadilha. Vamos lá para a letra B. Acessar a rede via celular traz a vantagem de poder ficar mais tempo conectado? Sim, porque antes tinha que dividir o computador de mesa, agora não, só no celular seu, individual, você tem vantagem de ficar mais tempo conectado. O texto disse isso. Letra B está correta. 80% das crianças e jovens no Brasil costumam conectar-se à internet por meio do celular. Foi a primeira informação que veio no texto. Ó. 8 em cada 10 é 80%. Tá bom? E a letra D diz que para usar a internet, os desktops continuam a ter a preferência absoluta dos mais jovens. Não, o desktop é o computador de mesa, está perdendo espaço para quem? Para os celulares. Então, a gente vai considerar a letra A como certa, embora aqui no texto estivesse quase metade, e aqui está falando metade, a gente vai considerar, porque a letra D está realmente incorreta. Bacana? Tem isso também, pessoal. Tem, quando está procurando a certa, pode ser que tenha uma mais certa. Quando está procurando a errada, pode ser que tenha uma mais errada. Então a letra A parecia que estava errada, né? Porque lá falava quase metade, aqui falava metade, estava errado. Mas a letra D está mais errada, né? Porque diz que os desktops ainda têm a preferência, não que tem a preferência agora é o celular. Beleza? Vamos então para a questão 9. No trecho, também graças ao celular, diz Sênia, né? Esse trecho aqui, nesse trecho, que não era para você ter lido, a locução graças ao só não pode ser substituída por só não pode. Todas servem menos uma. Também devido ao celular, também por causa do celular, também em relação ao celular, também com a ajuda do celular. Pessoal, não dá para dizer em relação, né? Não dá, não, né? Posso dizer, ó, também graças ao celular, por causa do celular, devido ao celular, com a ajuda do celular. Três servem, mas a letra C não serve. Tá bom? Beleza, vamos para a questão 10. A pesquisa também. Não, 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 não. As palavras sublinhadas são. E já começa destacando a palavra também. Pessoal, a palavra também, ela não é conjunção, ela não é advérbio. Como não, professor? E o mais também? Ah, opa, o mais também, o como também é conjunção. Geralmente, geralmente não, é conjunção coordenativa porque vem acompanhada do não só, né? Do não só. Mas sozinha, a palavra também é uma palavra denotativa que indica inclusão. Palavra denotativa que indica inclusão. Esse é o nome do também, grava aí. Mas a FADESP tem as suas palhaçadas, né? Olha aqui, palavra também não é preposição, palavra também não é advérbio, palavra também não é interjeição. Pessoal, a banca FADESP faz essas gracinhas de vez em quando, tá? Então, cuidado aqui. Essa questão deveria ter sido anulada, se não foi, já é um problema, mas você também não vai chamar o fiscal, você vai marcar. Então, bora começar de trás para frente. Aqui tem a palavra onde. A sala de casa é o local onde 81% dos jovens acessam a internet. Beleza. Eles acessam a internet, eles acessam a internet onde? No local. Nesse local aí que é a casa. Então, a gente fez uma pergunta depois do onde e a resposta está antes do onde. Você sabia que o onde também é pronome relativo? Não sabia? Pois anota aí, o onde também é pronome relativo, desde que você faça uma pergunta depois dele e a resposta esteja antes. Então, olha só, onde é que os jovens acessam a internet? É nesse local aqui, que no caso é a casa, né? A sala da casa. Então, esse onde é um pronome relativo, olha aqui, ó, o único que tem pronome relativo no final é a letra B. Então, tu já marca a letra B, porque tu não vai chamar o fiscal de jeito nenhum. Porque o tempo que tu vai patetar falando com o fiscal, tu está resolvendo outra questão. Não, você não tem resposta. Marca a letra B, porque já é pronome relativo aqui no final. Mostra aqui a sala, olha aí o que, ó. Pedi para você aprender com carinho o nome desse que, lembra? Esse que, pessoal, tem verbo antes dele, tá vendo esse verbo mostrar aqui? Tem verbo. Então, lê só o que está antes. A pesquisa mostra. Está completo?
Não, toda vez que você olha para o quê e vê que antes dele tem verbo, mas o que está escrito até chegar nele não tem sentido completo, como é o nome do quê? Conjunção subordinativa integrante. Conjunção subordinativa integrante. Então, olha só, você só quer passar no concurso, você não quer brigar com a banca. Então, se não deu certo indo, você começou vindo. Então, olha, indo de trás para frente, a resposta tem que ser a letra B. Se você vai anular ou não a questão, não interessa. Importante que você já marcou a letra B e pronto. Beleza? Aí é muito fácil. Vamos para o nosso segundo material de hoje, beleza? Vamos para o nosso segundo material de hoje. É aquele que está lá 15/9/2022, parte 2. Então, nós vamos começar fazendo a leitura do texto, como sempre, né? Vamos começar fazendo a leitura do texto. Vamos lá. Pessoal, só vale a pena se você tiver tentado pelo menos fazer esse exercício antes aí, né? Por favor. Praticamente uma pessoa. O ser humano sempre teve dificuldade de ver o mundo por um ponto de vista diferente do seu. Fazemos isso como indivíduos, julgando amigos e até quem não conhecemos por meio de nossos valores pessoais. E fazemos isso como espécie, impondo nosso modo de vida e nossas vontades aos outros animais, inclusive aos nossos bichos de estimação. Em meio a todo o amor e conforto que damos para eles, embutimos uma série de cuidados e hábitos que fazem sentido apenas para nós, humanos. Algumas vezes, com a melhor das intenções, provocamos até mal-estar e sérios problemas de saúde e comportamento. Essa transferência de necessidades e vontades humanas para os animais é chamada antropoformismo, mas é popularmente conhecida como humanização. Segundo Hubert Burnier, veterinária e terapeuta comportamental de animais, essa é uma tendência antiga que vem se intensificando rapidamente nos últimos anos. Das últimas 2 décadas para cá, a humanização passou a ser institucionalizada, porque o comércio aposta muito nessas projeções humanas das nossas necessidades para os animais. Há uma pressão do mercado hoje para que cada vez mais a gente humanize o animal, diz. Essa pressão não é pequena. Vem de um mercado que cresceu 16% no Brasil em 2012, faturando 14,2 bilhões, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a BIMPET. Esses valores incluem produtos como ração, roupas, acessórios, brinquedos, remédios e serviços como banho, tosa, hotel e passeadores. Somos o segundo país que mais gasta com seus bichos de estimação, atrás apenas dos Estados Unidos. Para Larissa Runcos, veterinária e especialista em comportamento, a humanização tem 2 lados. A fase positiva é a empatia. A pessoa vai visualizar sentimentos ou emoções humanas nos animais e, por isso, tratar bem. A negativa aparece quando o animal é tratado como um ser humano, muitas vezes como um bebê, e tem seu comportamento instintivo desconsiderado e muitas vezes até repreendido. Quantas vezes não vemos cães impedidos de correr e rolar na grama para que não se suje? Muito bem. Beleza, vamos direto para a primeira questão. Júlia Zambello aborda o quê? Júlia Zambello, olha aqui, ó, é a autora do texto, tá vendo aqui, ó? É a autora do texto, beleza? A autora do texto aborda o quê? Aborda a tendência do homem a humanizar os animais. Parece até que é essa a resposta, né? Mas é a letra A, nós vamos sempre desconfiar, porque pode ser A de armadilha. A autora aborda a influência dos animais sobre o comportamento dos homens, é o contrário, né? É o contrário, o comportamento dos homens influenciando os animais, que deixa até de ser o seu instinto natural. Então, a autora aborda a necessidade do homem de se adaptar ao mundo dos animais, infelizmente não é verdade. A autora aborda a felicidade com que o animal aceita as exigências dos humanos. A resposta é mesmo a letra A, tranquilamente.
tranquilamente. Beleza, pessoal? Tranquilo? É isso aí. Vamos para a segunda questão. Vamos para a segunda questão. Os números citados no texto ilustram o quê? Esses números aqui que foram citados no texto, né? Ó, é um mercado exigente, né? Que já cresceu 16%, faturou 14,2 bilhões. Esse mercado que exige essa humanização dos animais aí. Então, os números citados no texto ilustram o quê? Os brasileiros ilustram o fato de os brasileiros chegarem a gastar mais do que os americanos com seus animais domésticos. Falou que a gente só perde para os americanos, então é menos, não é a letra A. Ilustram o fato de o percentual de pessoas que adotam bichos de estimação ter dado um salto nas 2 últimas décadas. Parece até que é essa a resposta, deixa aí por enquanto. Os números ilustram o fato de o crescimento do mercado de produtos para animais ter reforçado a inclinação do homem para vê-los como bebês, porque trata tudo como bebezinho, né? Quer compra até brinquedo, não é? Melhor a letra C do que a letra B. O comércio de produtos para animais ter se desenvolvido com a descoberta de que os animais devem ser tratados como se fossem humanos. Realmente a resposta da nossa questão é a letra C. Beleza, pessoal? É muito fácil. Eu quero que você se acostume com os textos da FADESP, tá legal? Que você primeiro responda que tipo de texto é esse. Percebe que aqui é um texto informativo mesmo, né? E só trouxe informação para você. Beleza? Vamos lá para a terceira questão. Das palavras de Larissa Runcos, aí tu tem que saber quem é essa Larissa Runcos e onde foi que ela falou. Tá bem aqui, ó, na linha 24. Ó. Lembra que já tinha sido falado uma outra pessoa aqui para cima, ó, a Bournier, né? Tá vendo como é vários nomes? Essa coisa é só para te complicar. Ó. Primeiro tem a Juliana Zambello, que é a autora, aí tem a Rubens Bournier, que é uma das pessoas citadas, depois tem a Larissa Runcos. E aquela questão está perguntando sobre a Larissa Runcos. Então, tu tem que vir aqui e ler o que foi que ela disse. Não se perde quanto a isso aí, tá combinado? Não se perde quanto a isso aí. Para a Larissa Runcos, a humanização tem dois lados. Tem um lado positivo, que é a empatia, né? A pessoa não vai tratar mal lá o seu gato, porque está vendo como humano, mas tem um lado negativo, quando o animal é tratado como um ser humano, muitas vezes como um bebê. Beleza? Então, vamos lá. Para Larissa Runcos, depreende-se. Pode-se tirar uma conclusão lógica de quê? Epa, peraí, não estraga tudo. Vamos lá. Tratar o animal como pessoa pode resultar em maus tratos? Não, porque a parte boa é isso, né? Como trata como pessoa, não vai maltratar. É preciso impedir os bichos de se comportarem como bebê, impedir os bichos, mas impedir as pessoas de tratarem eles assim, né? A humanização é sempre positiva? Não. Ela disse lá que tem o lado positivo e o lado negativo. As necessidades primárias dos animais não podem ser esquecidas. E agora, é a letra B ou a letra D de dado? Ah, não, a B já descartou, né? Como é que eu vou impedir os bichos de se comportarem como animais? Tem que impedir a pessoa, ou de se tratarem como bebês, né? Tem que impedir a pessoa para ela não tratar os animais como bebês. Então, realmente, as necessidades primárias dos animais não podem ser esquecidas. Eles têm instinto, eu tenho que deixar de correr na lama, se sujar e tudo mais. Beleza? Bacana. Quarta questão. No primeiro parágrafo, o pronome isso, em suas duas ocorrências, refere-se a quê? A palavra isso é essencialmente anafórica, ou seja, se refere a uma coisa que já foi dita. Então, é só você olhar a quem que ele se refere. Vamos lá, no primeiro parágrafo. O ser humano sempre teve dificuldade de ver o mundo por um ponto de vista diferente do seu. Fazemos isso, o fato de enxergar a vida por um outro ponto diferente, como indivíduos, julgando, e fazemos isso como espécie. Olha aí, ó. Isso o quê? A gente tem dificuldade de ver o mundo por um ponto de vista diferente do nosso. A gente tem dificuldade de ver o mundo por um ponto de vista diferente do nosso.
Tá bom? É isso. Vamos então achar a resposta. Embutimos uma série de cuidados e hábitos, julgando amigos e até quando não conhecemos, ver o mundo por um ponto de vista diferente do nosso. Está lá no texto, é só tirar. Beleza? A função sintática foi corretamente indicada em. Lá na linha 10, a palavra humanas é predicativo do sujeito? Poxa, professor, mas eu não sei o que é um predicativo do sujeito. Então faz o seguinte, anota aí. Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. Anota primeiro. Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. É isso. Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. Simples assim. Beleza? Então, vamos lá ver se a palavra humanas, lá na linha 10, é predicativo do sujeito. Essa transferência de necessidades e vontades humanas, pessoal, humanas está do ladinho de vontades. Vontades é um substantivo e humanas é a característica desse substantivo, mas está aqui grudadinho nele, não é? Então não tem nem como tu pensar em predicativo do sujeito, porque para ser predicativo do sujeito, a palavra humanas tem que estar longe do sujeito, né? Tem que estar lá no predicado. E aí vai ser característica do sujeito. Entendeu? Então aqui você pode chamar aí, por favor, a palavra humanas de adjunto adnominal. Por quê? Porque é uma característica que seja do sujeito ou de qualquer outra coisa que está perto dele, dentro dele. Toda vez que a característica estiver do lado da palavra, do lado mesmo, sem separação, é adjunto adnominal. Agora, se realmente você tiver uma característica lá no predicado que diz respeito ao sujeito, aí você vai chamar de predicativo do sujeito. Tá bom? Se você falasse assim, ó, essas vontades são humanas. Essas vontades são humanas. Ah, humanas é característica das vontades, mas deixa eu te mostrar isso aqui. Vamos lá. Deixa eu te mostrar isso aqui. Deixa eu te mostrar isso. Eu quero que tu anote, senão não vale a pena, né? Olha aqui, ó. Essas vontades são humanas. Essas vontades são humanas, não é isso? Aqui. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito aqui, pessoal? O verbo é são humana, o verbo é são, né? Esse é o verbo. Então, essas vontades é o sujeito. Essas vontades é o sujeito. Então, daqui para cá, você tem o predicado. Beleza? Olha aí. Predicado é aquilo que não é sujeito. Observa que dentro do predicado você tem uma palavra que indica a característica do sujeito. Tu entende isso agora? O sujeito está para cá e o predicado está para cá, não é isso? Só que dentro do predicado tem uma palavra que indica a característica do sujeito. Tá bom? Então, se dentro do predicado tem uma palavra que indica a característica do sujeito, essa palavra aqui, essa palavra humanas, é que vai ser chamado de predicativo do sujeito. Anotou? Anota aí. Aí sim a palavra humanas seria chamada de predicativo do sujeito. Beleza? Tranquilo? De verdade? Então pronto. É isso que eu quero que você entenda como predicativo do sujeito. É a característica do sujeito que está no predicado. Tá bom? Olha aí, ó. O professor chegou cansado. O professor chegou cansado. Quem é o sujeito? O sujeito é o professor. Chegou é o verbo. Chegou cansado é o predicado. Cansado é a característica do sujeito que está no predicado. Quem é que é cansado? Não é o professor? Mas não está dentro do predicado? Então vai ser chamado de quê? De predicativo do sujeito. Você já entendeu, não é?
Não é necessário que o verbo seja de ligação. Pode ser que sim, pode ser que não. O que é necessário é que tenha uma característica do sujeito no predicado. E aí, como é que eu vou saber? É só achar o sujeito, né? Porque aquilo que não é sujeito é o predicado. E se dentro do predicado tiver uma palavra que indique característica do sujeito, essa palavra vai ser predicativo do sujeito. Anote aí. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar com a nossa resolução. Então, agora nós já sabemos que aqui, como a palavra humanas está do ladinho aqui da palavra vontades, não pode ser predicativo do sujeito, vai ser simplesmente um adjunto adnominal. Toda vez que tiver um adjetivo grudado no substantivo, ele é adjunto adnominal. Beleza? Vamos lá. A palavra empatia, lá na linha 25, é um predicativo do sujeito? Vamos lá, agora pelo menos você já sabe o que é predicativo do sujeito, né? É a característica do sujeito que está no predicado. A humanização tem dois lados. A face positiva é a empatia. Olha aí, pessoal, que bacana. Esse verbo aqui é o nosso principal verbo de ligação. E o que vem antes do verbo de ligação é sujeito. E o que vem depois é predicativo do sujeito. Não sabia, não? Anota aí. Sempre que o verbo for chamado de verbo de ligação, sempre que o verbo for chamado. Ih, professor, como é que eu vou saber que o verbo é chamado de verbo de ligação? Então, daqui a pouco a gente vai anotar isso, né? Você tem que saber os principais verbos de ligação. Tenho certeza que aí nos vídeos do canal tem uma explicação bem bacana sobre isso. Por que você não aproveita para assistir agora no ritmo da revisão? Todos esses últimos vídeos aí foram pensados especialmente em você. Até quando não é prova da FADESP, vale a pena você assistir, porque o que importa é a informação. Tá bom? Tá dado o recado, o conselho. Mas sim, se esse verbo é de ligação, o que vem antes é sujeito, o que vem depois é predicativo do sujeito. Beleza? Então, você já tem aí a nossa resposta, é exatamente a letra B. Mas vamos ver o resto. Das nossas necessidades, está dizendo que é um objeto indireto. O que é um objeto indireto? Objeto indireto é a resposta das perguntas com preposição feitas depois do verbo. É isso que é objeto indireto. É a resposta das perguntas com preposição, logicamente, se não der ideia de circunstância. Vamos lá. O comércio aposta muito nessas projeções humanas das nossas dificuldades. Espera aí, espera aí. Projeções de quê? Projeções de quê? Das nossas necessidades. Tem uma pergunta com preposição. Tem uma pergunta com preposição. Projeções humanas de quê? Das nossas necessidades para os animais. Então, pessoal, presta bem atenção. Isso aqui é sim algo muito importante, mas não é objeto indireto, porque objeto indireto é complemento verbal. Lembra disso? Só tem dois complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto e o objeto indireto. E como você fez uma pergunta depois de uma palavra que não é verbo, não é complemento verbal, é complemento nominal. Então, você pode dizer aí que das nossas necessidades é complemento nominal, porque a pergunta saiu depois da palavra projeções, e a palavra projeções não é verbo. Beleza? Maravilha! Vamos mais. Veterinário especialista em comportamento, ela disse que é um aposto. Vamos lá, na linha 24. E é verdade. E agora? Veterinária especialista em comportamento é o aposto da Larissa Runcos. Vixe, Maria, mais uma questão com problema da dona Fadesp? Ai, ai. O que é aposto? É uma informação a mais sobre um termo anterior. É uma informação a mais sobre um termo anterior.
Então, realmente, veterinário especialista em comportamento é uma informação a mais da Larissa. Da Larissa, beleza, pessoal? Então, é aposto. Vamos voltar aqui para ver se a gente está pensando errado, tá bom? Ah, tá. Me perdoem. Obrigado por me avisar, né? Aqui está escrito predicativo do objeto. Predicativo do objeto, que é isso? Você sabe o que é predicativo do objeto? Bem, pelo menos anota o conceito aí, depois você vai tentando mastigar. Predicativo do objeto, obrigado, valeu. Predicativo do objeto é a característica adquirida do objeto. Não é uma característica qualquer, não é uma característica própria, é uma característica adquirida do objeto. E aqui, a gente viu lá que a empatia é predicativo do sujeito. É predicativo do sujeito. Então, vamos consertar essa bagunça. Realmente está errado aqui, porque não é predicativo do objeto e sim predicativo do sujeito. Está errado a letra A, porque não é predicativo do sujeito, era adjunto adnominal. Está errado a letra C, porque não é objeto indireto e sim complemento nominal. A resposta é a letra D de dado. Porque realmente é isso, pessoal. O que é aposto? Aposto é uma informação a mais sobre um termo anterior. Veterinária especialista em comportamento é uma informação a mais sobre a Larissa. É um aposto mesmo, um aposto explicativo. Beleza? Letra D de dado a nossa resposta. Não vai patetar no dia da tua prova. A substituição da conjunção sublinhada pelo termo proposto altera o sentido e a correção gramatical em altera. Só uma que altera. Se eu disser assim, como um ser humano, é a mesma coisa que dizer que nem um ser humano? Sim, o que nem é comparativo. O que nem é comparativo, igual como, igual e qual, tal qual. Mas é popularmente conhecida, porém é popularmente conhecida. A família da adversidade tem que ser conhecida sua, tá? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Beleza? Agora, a letra C, dizer que eu posso trocar o porquê por embora, não dá, né, pessoal? Porque o embora faz parte da família da concessão. Mesmo, embora, a- mesmo, embora, ainda que, a despeito de, em que pese, malgrado, tá bom? Então, é a mesma coisa que a diversidade, mas é da lista da concessão. Então, não dá para trocar o porquê, porque o porquê ou é a explicação ou é a causa. Já está errado aqui. Quando o animal é tratado, a partir do momento em que o animal é tratado, perfeito também. Bacana? Vamos agora ler mais um texto. Campo de Santana. Aparentemente, a prefeitura está exterminando cruelmente os gatos do Campo de Santana à luz do dia, achando que dessa forma vai se livrar da responsabilidade imposta por lei de tratar dos animais abandonados que se encontram no local. Uma Kombi branca está sendo vista várias vezes entrando e saindo do campo com autorização da administração, recolhendo dezenas de animais e levando-os para o local ignorado, certamente para abatê-los cruelmente. Se fosse para cuidar deles, dariam satisfação aos voluntários que dão o seu suor todos os dias naquele lugar, naquele local, cuidando dos animais e a população que enfrenta o campo. Que coisa triste, não é? Vamos direto para a questão 7. O texto acima é uma carta ao leitor. Por que é uma carta ao leitor? Porque você faz uma carta para denunciar algo, né? Para mostrar algo que você acha que vale a pena de ser dito. Não é mesmo? Já tivemos recentemente aí a Carta da Democracia, né? Perfeito, maravilhosa, não é mesmo? Então, a carta ao leitor. Trata-se de um gênero textual em que o autor tem como objetivo promover uma ideia, uma marca de produto a uma empresa. Isso aí é texto injuntivo, tá? Essa letra A aí é texto injuntivo, quando você quer vender alguma coisa. O autor registra suas impressões pessoais sobre fatos do seu cotidiano, suas ideias e emoções.
Parece até que a letra B está certa, né? Letra C. O autor expressa o ponto de vista de um órgão da imprensa sobre o tema discutido pela sociedade. Letra C está errado. O autor expressa opinião favorável ou desfavorável a respeito de um assunto publicado em revistas e jornais. A letra D está melhor que a letra B. A letra B diz que registra suas impressões pessoais sobre fatos do cotidiano, coisa sem importância? Não. Né? Expressa opinião favorável ou desfavorável, nesse caso é desfavorável, ele não concorda com o extermínio dos gatos, a respeito de um assunto que foi publicado em revistas e jornais aí. Sim, a sétima questão é a letra D de dado. Vamos para a questão 8. De acordo com o texto, a prefeitura estaria, porque é só uma suposição mesmo, não foi afirmado que é, né? Estaria retirando animais abandonados do parque para depois sacrificá-los. Foi essa a denúncia que o autor do texto fez. Já é a letra A a resposta. A prefeitura estaria recusando-se a pagar os voluntários. Não foi falado sobre isso. A prefeitura estaria recolhendo animais abandonados às escondidas dos moradores da área, recolhendo os animais, quem dera, né? Fosse cuidar dos bichinhos, né? A prefeitura estaria tratando em um lugar ignorado os gatos abandonados, tratando. Realmente a denúncia foi de que ele estaria exterminando aí os gatinhos, beleza? Vamos para a questão 9. Poucas questões de gramática aqui nessa prova, hein, pessoal? Poucas questões de gramática. Assim, a gente vai ver o máximo que a gente puder de gramática ao longo de todo o nosso estudo, não só até agora, dia 25, né? Se quem ficar com a gente vai ver que a gente vai começar a repetir assunto aí até você aprender. Mas uma coisa que você tem que pensar muito é que as provas também vêm com muita interpretação de texto. Por isso que a gente está fazendo aquelas provas ali nas quartas, nos sábados, ali a gente está fazendo prova da FGV, por exemplo, que são provas que fazem a gente pensar mais um pouco. Eu acho que vale a pena você participar do mesmo jeito, tá legal? Vamos lá. No trecho tal, o autor. Qual é o trecho? Ó, se fosse para cuidar dos animais, dariam satisfação aos voluntários. Se fosse, então não é para cuidar. O autor defende os voluntários que cuidam dos animais? O autor descreve o trabalho realizado pelos voluntários do parque? O autor critica os donos de animais por abandonar seus bichos no parque? Nem foi falado sobre isso. O autor elabora uma hipótese para explicar a acusação feita à administração, porque ele está acusando, né? Eu acho que está, sim, destruindo, matando os gatos, porque se fosse para cuidar dos gatos, daria satisfação para os voluntários. Mas não, vai lá, pega e vai embora, então é para matar os bichinhos. É a letra D, a nossa resposta. Em relação a semânticas, pessoal, semântica é sentido, semântica é significado, tá legal? Nada demais. Em relação à semântica, é correto afirmar que exterminar é homônimo de abater. Aí muita gente marcou a letra A. Porque abater e exterminar é a mesma coisa. Mas, pessoal, presta atenção, não está escrito sinônimo ali, não. Não está escrito sinônimo. Vamos fazer essa anotação hoje, para a gente não dizer que a gente não falou disso? Vamos fazer agora isso aí. Vamos lá. O nome disso, pessoal, é homonímia. Que é homonímia. São palavras iguais na escrita ou na pronúncia. É isso que é homonímia. São palavras iguais na escrita ou na pronúncia. Pega aqui uns exemplos melhores para a gente, ó. Olha aqui. Se você reparar bem, tem três maneiras diferentes. Três, na verdade, não, tem quatro, né? Porque aqui também se escreve com C no meio, mas não se pronuncia, tá? Em raríssimos casos. Seção, que começa com S. Seção que tem só S. Seção que tem C no começo. Essas palavras não se escrevem igual, mas se pronuncia igual, né? A pronúncia é a mesma. A pronúncia
é a mesma. Então, se a pronúncia é a mesma, essas palavras são exemplos de homônimos homófonos. Nunca ouviu falar? Pois agora você está ouvindo, anota aí. Homônimos homófonos são palavras que têm o mesmo som. Homônimos homófonos são palavras que têm o mesmo som. Beleza? Você já anotou? Anota logo aí. Anota logo aí. O que é homonímia? São as palavras que são iguais, ou na escrita, ou na pronúncia, ou até mesmo nos dois. Mas se for igual só na pronúncia, só no som, se for só igual só no som, você diz que são homônimos homófonos. Anota aí o melhor exemplo, que é a palavra seção, que se escreve de maneira diferente, mas se pronuncia do mesmo jeito. Beleza? E o que são, então, por exemplo, os homônimos homógrafos. Os homônimos homógrafos eles têm a mesma escrita. A escrita é a mesma. A escrita é a mesma, tá bom? Por exemplo, ó, eu almoço ao meio-dia. Eu almoço ao meio-dia. O almoço está servido. O almoço está servido. Repara que se escreve igual, mas não se pronuncia igual, né? Eu almoço ao meio-dia. O almoço está servido. Então, se escreve igual, mas não se pronuncia igual, então são homônimos homógrafos. O que é que são homônimos homógrafos? É quando você tem a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Tá aí, guarda logo tudo aí para você. Tem os homônimos homófonos, que é quando só o som é igual. Tem os homônimos homógrafos, quando só a escrita é igual. E ainda existem os homônimos perfeitos, que são aqueles casos de polissemia, né? Quando uma mesma palavra não muda som, não muda escrita, tem vários significados. No caso da vela lá, né? A vela do barco, a vela do motor, a vela do bolo, a vela do verbo velar. É homônimos perfeitos, né? São homônimos perfeitos porque tem a mesma escrita, a mesma pronúncia, com mais de dois significados. Bacana, pessoal. E aí, já que a gente está anotando os homônimos, vamos anotar também os parônimos. Anotar os parônimos, que são palavras parecidas na escrita ou na pronúncia. Palavras parecidas na escrita ou na pronúncia. Não são iguais, são apenas parecidas. Você já sabe, ó, iminente e eminente. Se escreve igual? Não. Se pronuncia igual? Não. Mas não são bem parecidas? Por isso que são parônimos. Olha aí, ó. São parecidas, então são parônimos. Olha que coisa, não é mesmo? Se tiver alguma coisa igual, é homônimo. Mas se for só parecidas, é parônimos. Não é? Você tem aí descrição, que é aquela redação que você faz, né? E a descrição, que é o ato de ser discreto, não é mesmo? Então, toda vez que forem palavras parecidas, não são iguais, nem na escrita nem na pronúncia, mas são bem parecidas, você está diante de parônimos. Anota aí e leve essa informação para a prova. Vai valer a pena. Beleza?
Tranquilo? Vamos aí continuar com a nossa prova. Estamos na questão 10. Não é verdade que exterminar é homônimo de abater, não tem nada a ver, mas, mas são iguais o sentido. Pois é, quando é igual o sentido é sinônimo, não é homônimo. Homônimo tem que ter alguma coisa igual, ou escrita ou pronúncia. Então, tá errado é aqui, ó. Tá bom? Livrar-se é o mesmo que vincular-se? Não, né? Se eu estou vinculando, eu não estou me livrando. Tá errado. Não é o mesmo. Vista no texto é um parônimo de vista. Olha aqui, ó. Escrita e pronúncia igual. Escrita e pronúncia igual. É parônimo? Não. Se é igual, é o quê? Homônimo. Homônimo perfeito. Porque a escrita é igual e a pronúncia é igual. Não é parônimo. Só é parônimo quando as palavras são parecidas. Então, vai ter que ser a letra D a resposta. Dar satisfação significa dar explicações, justificar. Beleza? Agora você já sabe o que é homônimo, que é quando as palavras têm alguma coisa igual, ou escrita, ou pronúncia, e também você já sabe o que é parônimo, que é quando as palavras são apenas parecidas. A escrita não é igual e a pronúncia também não é igual. Beleza? Vamos para o nosso último material de hoje. Estamos aí fazendo uma sequência de provas de concurso da Banca Fadesp, especialmente para vocês que estão aí se preparando para o concurso da prova de Marabá. Beleza? Vamos lá. Tá aí o texto. Eu sei que você já conhece esse texto, não já? Claro que você conhece esse texto. Sim, vamos fazer então a leitura do texto, não é? Vamos fazer a leitura do texto, depois nós vamos nos preocupar em responder as questões de texto. Vamos lá. Manias de cão. Minha vira-lata Bianca cumpre religiosamente um ritual ao perceber que me preparo para sair de casa. Quando detecta o momento, assume o ar de caçadora e fica à espera da troca de calçados. Abocanha o sapato descartado e o leva para o sofá, onde vai refestelar-se, aguardando minha volta. E enfia o focinho naquela lembrança envolta no cheiro do dono. Imagino que Bianca encontrou sua maneira idiosincrática de resolver a síndrome da separação, quando cães sofrem devido à partida de seus tutores. Nas vezes em que saio com minha filha, a vira-lata faz questão de alinhar calçados de nós dois no sofá, usando-os como almofadas improvisadas. Bianca ganhou há pouco tempo um irmão. Boris é um dog alemão de escassos 10 meses e fartos 50 e poucos quilos. Já fica em pé ao apoiar suas patas sobre meus ombros, um pouco abaixo da minha altura de 1,84 metros. Combina a robusteza da raça com doses maciças de meiguice e de falta de jeito, agravada pela cauda em forma de chicote emborrachado. Trouxe o pequeno gigante para meu apartamento quando ele contava poucos meses de vida. O plano era acostumá-lo a alguns integrantes da matilha, que compartilham comigo a rotina mais urbana, e depois deixá-lo em definitivo no sítio ao lado de meus outros cães. Cometi, nessa estratégia, um erro crasso. Habituei-me a assistir televisão apoiado no corpanzil do dog alemão. Ele também gosta de se ajeitar ao meu lado, enquanto, desesperada, Bianca procura uma brecha para aninhar-se junto ao dono. O erro foi permitir ao gigante de São Roque, onde fica o sítio, acesso ao sofá. Começarei em breve um esforço de adestramento e educação canina para ensiná-lo que o chão é a superfície mais indicada ao vigor físico de um dog alemão. Enquanto fraqueja na disciplina, Boris desenvolve sua idiosincrasia de sofá. Alimenta a mania de pegar uma almofada com a boca e soltá-la sobre o encosto para braços. Assim, ajeita a cabeçorra sobre flocos de espumas ensacados, em vez de lidar com a aspereza do couro sintético. E quando está frio, o amigo usa a boca para organizar, com as mantas que cobrem o assento, um local confortável e aconchegante. São clássicas as histórias das manias gastronômicas de nossos pets.
Oxana, minha matriarca samoyeda, adorava ficar embaixo da ameixeira do quintal, à espera da queda das frutas para comê-las. Parecia uma experiência newtoniana. Já ouvi histórias hilárias e outras nem tanto sobre manias de cães. Conheci um vira-lata que gostava de se embebedar com água do vaso sanitário. Empolgava-se ao cultivar atos escatológicos e dava de ombros ao refresco oferecido no pote. Além de manias eventuais, testemunhamos a compulsão, como correr atrás da cauda ou lamber excessivamente uma parte do corpo. Nesses casos, é fundamental recorrer a veterinários e especialistas em comportamento animal. E alguns cães, à vida de seus donos, já são encaminhados para o universo dos medicamentos antidepressivos. Que texto legal, né? Aqui ele vem explicar o que é samoyeda, uma raça desenvolvida na Sibéria de cães de densa pelagem branca ou creme, usados especialmente em tração de trenós ou do pastoreio de renas. Mas só explicou o que é samoyeda, né? Não explicou o que é idiosincrasia. Olha aqui, apareceu duas vezes essa palavra no nosso texto, ó. Apareceu a palavra aqui, maneira idiosincrática de resolver a síndrome de separação, e aqui embaixo apareceu realmente a palavra idiosincrasia. Idiosincrasia, cadê a palavra idiosincrasia? Você já achou aí, você já grifou, né? O que é idiosincrasia, pessoal? Vamos traduzir por mania, por um costume, um hábito, tá bom? Um tique. Tá legal? Idiosincrasia é uma coisa que você faz repetidamente. Beleza? Então, quando eu disse que a Bianca encontrou sua maneira idiosincrática de resolver a síndrome da separação, é que ela criou uma mania de ir lá pegar o sapato, botar lá no sofá, beleza? Idiosincrasia, então, é uma mania, um costume, um hábito, um tique, beleza? Um toque, pode ser. Beleza, pessoal. Aí falou de novo aqui embaixo em idiosincrasia, que eu não lembro mais. Tá aqui, ó. O Boris desenvolve sua idiosincrasia de sofá. É a mania que ele tem de ficar lá no sofá. Beleza? Aliás, o texto todo falou de manias de animais aí, né? Dos cachorros. Vamos então para a primeira questão. Essa aula é para animar você, não é para desanimar, não, tá? Então, por isso que nós estamos corrigindo somente prova da FADESP, para que você continue aí firme e forte a sua preparação. O texto Manias de Cão é um texto essencialmente, qual é o tipo de texto que a gente leu aí? É um texto injuntivo? E texto injuntivo é aquele texto orientativo, aquele texto que te orienta a fazer alguma coisa. Geralmente vem verbos no modo imperativo, mandando ou pedindo para você fazer alguma coisa. Não é verdade? O nosso texto é narrativo? Eu acho que o nosso texto é narrativo? Não é narrativo. Mas ele contou história, professor. Olha, ele contou história. Bora voltar aqui. Ele está falando sobre manias dos animais. Ele não está contando história. Não é texto narrativo, não. Então é um texto argumentativo? Bom, também não é um texto argumentativo porque ele não está dando uma opinião sobre alguma coisa. Ele está sim te trazendo informação. Esse nosso texto aí é um texto informativo. Informativo, beleza? No texto, o autor do texto, ele focaliza as compulsões animais. Olha, ele falou de compulsão, mas não é o texto todo, não é sobre compulsões, é sobre a idiosincrasia. O que é a idiosincrasia? São os hábitos, são as manias dos animais, tá bom? Então, não são truques para disciplinar os cães, ele nem consegue fazer isso lá com o Boris, não são os hábitos alimentares dos cães. O texto todo, tanto que falou a palavra idiosincrasia duas vezes, está falando dos hábitos, das manias dos animais, as manias incomuns. Beleza? Bacana. O enunciado em que fica evidente, fica claro
que o autor tem vários animais. Evidente. Não resta a menor dúvida de que ele tem vários animais. Minha vira-lata Bianca cumpre rigorosamente, religiosamente um ritual. Não é aqui, porque aqui só está falando da Bianca. Quando cães sofrem devido à partida de seus tutores, não está dizendo que são deles esses cães. Acostumá-lo a alguns integrantes da matilha. Agora sim, tem mais gente, porque matilha é um monte, né? Não é só um. Aqui sim fica evidente de que ele tem somente um, que tem vários animais, não é mesmo? Beleza. Ah, tá, tinha umas palavras aqui que eu queria te falar, ó. Empolgava-os a cultivar atos escatológicos. Guarda essa palavra que ela é bem comum aí, bem comum nos concursos. É quase que um prazer, vamos dizer assim, uma inclinação a gostar de coisas nojentas. Sério mesmo, o cão bebia água do vaso sanitário. Isso é uma coisa escatológica. Tem gente que tem prazer em sentir o cheiro lá de fezes. É sério. Então, guarda essa palavra aí para tu te lembrar dela se vier na tua prova. Beleza? Tá tranquilo? Vamos lá para a próxima. Com seus animais, o autor do texto é rigoroso? Não, quem não é rigoroso, porque ele deixa o cara subir no sofá e tudo mais. É metódico? Ele é disciplinador ou ele é condescendente? Ele passa a mão na cabeça, né? Porque eles desenvolveram até manias. Ele quer que o cara saia de cima do sofá, botar no chão, mas não consegue. Ele é condescendente. Tá bom? Vamos para a questão 5. De acordo com as ideias desenvolvidas pelo autor, é falso afirmar que alguns animais desenvolvem manias em relação ao próprio corpo. É certo, é certeza isso. Ele diz que tem cachorro que corre atrás do próprio rabo. Cães podem ter problemas antes considerados próprios dos humanos. Ele diz que a vida dos seus donos já tem até cachorro tomando depressivo, tá certo a letra B. Os cães, com o passar do tempo, ficam imunes à síndrome da separação? Não, tanto que elas criam até manias, né, para aguentar a separação. Aquela cachorra lá fica cheirando lá o sapato do cara. Então tá errada a letra C. São frequentes as histórias relativas a estranhos costumes alimentares dos cães? São frequentes, ele disse isso. Tá bom? Queríamos a falsa. Vamos para a questão 7. O enunciado em que não há referência ao porte de Boris. Lembra que o Boris é aquele que é o gordão, né? O erro foi permitir ao gigante de São Roque, é o Boris, é o tamanho do Boris, ajeitar a cabeçorra, a cabeça gigante do Boris. Assistir televisão apoiado no corpanzil do Boris, corpão. Doses maciças de meiguice e de falta de jeito, não fala especificamente do tamanho do cachorro, então é essa a resposta. Bacana, não é? Cadê as questões de gramática? Mais uma vez eu quero te avisar dessa história que você não quer ficar lendo as questões de texto. Não sei por que que você até hoje está desprezando questões de texto. Não faça isso. Tem prova que vem só texto. Tá legal? Se liga aí. É correto afirmar que o onde se refere à palavra sofá nessa frase aqui, onde fica o sítio, o onde se refere ao sítio e não ao sofá. Está errada a letra A. O os se refere a calçados, nessa frase aqui, ó, usando-os como almofadas, tenho certeza que é calçados. Tenho certeza, usando eles como almofadas. Usando eles quem? Os calçados. Mas vamos ver se a letra C está errada. A palavra lembrança remete a vira-lata?
Naquela lembrança envolta no cheiro do dono. Não, essa lembrança se refere ao dono. Se refere ao dono, ela está sentindo o cheiro do dono. Está errada a letra C. Flocos de espumas ensacados se refere a encosto, não se refere à almofada, tá bom? Então, realmente, a resposta é a letra B. Aqui era mais ou menos uma questão de gramática, mas com a ajuda da interpretação de texto. Você tem que saber a quem que essa palavra se refere. Até agora não teve gramática aqui, ó. Boris é um... Peraí. Peraí. Nessa frase aqui ocorre o quê? Olha aí, pessoal, de novo questão de figura de linguagem. Mais uma vez, a banca mostra que ela quer que tu estude figuras de linguagem, não é isso? Ainda vai dar tempo de gente fazer uma aula especialmente sobre figuras de linguagem, especialmente para vocês. Boris é um dog alemão de escassos 10 meses e fartos 50 e poucos quilos. Isso é uma silepse? Ah, pessoal, você precisa saber o que é silepse. Silepse é uma figura de linguagem caracterizada pelo erro de concordância, erro de combinação. A combinação não é feita com aquilo que está escrito na frase, e sim com o que está subentendido na frase. Olha só escuta aí, só escuta. A gente vai deixar para a gente fazer a nossa aula disso, mas olha só. A criança chorava, porém ninguém sentia a pena dele. Peraí, como é que é? A criança chorava, porém ninguém sentia a pena dele? Mas por que está falando dele? A criança é uma palavra feminina. Ah, porque eu era um menino. Ah, então você está fazendo a concordância ideológica, aquela que não é a lógica, porque o lógico é combinar com a palavra criança, que é feminino. Entendeu o que é silepse? Silepse é uma combinação ideológica, ou seja, eu combino não com o que está escrito, mas com o que está subentendido. Não é o caso aqui. Antítese é a aproximação de termos opostos. Como é que ele tem só 10 meses e já tem 50 e poucos quilos? Talvez seja essa a resposta aqui. Porque metonímia não é. Metonímia não é, pessoal, porque metonímia é quando você faz uma troca de uma expressão por outra, havendo entre elas algum tipo de relação. Sabe, quando você troca a marca pelo produto, o autor pela obra, a causa pelo efeito, a parte pelo todo. Nossa, mas ele não tem um teto para morar. Você fala teto, que é só uma parte, mas você quer falar da casa toda, não é isso? Então, isso é metonímia. E prosopopeia é quando você dá vida a um ser que não tem vida ou faculdades humanas a seres irracionais. Não é o caso aqui. Realmente vai ser uma antítese. Por que antítese? Porque ele só tem escassos 10 meses e já tem fartos 50 quilos. Você misturou aí coisas opostas, não é isso? Fazer o quê? Bora para a questão 9. Quanto às noções de sintaxe, é verdadeiro afirmar que ao sofá é objeto indireto, lá na linha 25, você já sabe o que é objeto indireto, não já? Objeto indireto é a resposta das perguntas feitas com preposição depois de palavra que é verbo. Acesso não é verbo. Só se fosse assim, ó, eu acesso. Mas é o caso aí, ó. O erro foi permitir ao gigante de São Roque eu acesso ao sofá? Não, não cabe o eu aqui, então não é verbo. Se não cabe o eu, passa a ser nome, substantivo. Mas tem que fazer uma pergunta depois de acesso. Acesso a quê? Acesso a quê? Então aí você vai dizer que ao sofá, anote aí, é complemento nominal. Complemento nominal, porque a pergunta foi depois da palavra acesso. A pergunta foi depois da palavra acesso. Beleza? Bacana. Então, não é a letra A nossa resposta. Ao sofá não é objeto indireto, é complemento nominal. Em breve é um adjunto adverbial, nem vamos lá. Em breve dá uma ideia de tempo. Se dá uma ideia de tempo, é uma circunstância. Se é circunstância, é adjunto adverbial. Toda circunstância é adjunto adverbial, tá bom? Minha matriarca Samoyeda é um vocativo? Eu acho que é um aposto. Vamos lá na linha 35. Olha aí, ó.
Quando eu falei da Oxana, eu expliquei que a Oxana era minha matriarca Samoyeda. Minha matriarca Samoyeda é uma informação a mais sobre a Oxana, que é o sujeito, né? Então, essa informação a mais sobre um termo anterior é chamado de aposto e não de vocativo, tá bom? Tá errado aqui. Um erro crasso. Olha, sabe o que é um erro crasso? Acho que eu expliquei isso outro dia aí no grupo, né? Não sei se alguém lembra. É um erro, vamos dizer que é um erro fatal. É um erro grosseiro. É um erro que você não pode cometer. Tá? Mas quero saber o que era aqui na frase, né? Na linha 19 e 20. Vamos lá. Cometi um erro crasso. Quem cometeu? Eu. Eu cometi o quê? Um erro crasso. Objeto direto. Você já sabe o que é um objeto direto, né? É a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que feita logo após o verbo. Eu é o sujeito. Eu cometi o quê? Um erro crasso. Objeto direto não tem nada a ver com adjunto adnominal. Você já sabe que adjunto adnominal é aquilo que sobra quando você retira o que é mais importante de dentro de um termo da oração. Beleza, pessoal? Vamos terminar aqui a nossa aula de hoje com a questão 10. No que concerne às classes de palavras, o O é um pronome demonstrativo. Pessoal, o O só é pronome demonstrativo quando ele pode ser trocado por aquilo ou por aquele, ou mesmo pela palavra isso, tá bom? Aqui não, ó. E o leva para o sofá, quer dizer, leva ele para o sofá, leva ele. Quando o O está substituindo o ele, consertando a nossa fala, ele tem um nome especial. Anota aí, ó, pronome pessoal oblíquo átono. Pronome pessoal oblíquo átono. Toda vez que o O estiver substituindo ele e o A estiver substituindo ela, pronome pessoal oblíquo átono. Está errado a letra A. A preposição para indica tempo? Que é isso? Normalmente, quase sempre, a preposição para indica finalidade. Quase sempre a preposição para indica finalidade. É só você voltar no texto e fazer a pergunta assim: com que objetivo ele faz isso? Ah, é para ensinar ele. Ah, então pronto, é finalidade mesmo. Não é tempo. Está errada a letra B. O verbo está na voz passiva nessa frase? Espera aí, pessoal. Você já sabe o que é voz passiva. Voz passiva é quando você acha o sujeito e percebe que o sujeito não faz a ação do verbo. Nós já fizemos várias vezes esse exercício. Vende-se uma casa. Quem é que vende? Não sei. O que é que essa pessoa vende? Uma casa. Uma casa é o sujeito. Mas é a casa que vende alguém? Não, é alguém que vende a casa. Então, se o sujeito não faz a ação do verbo, ele é um sujeito paciente da ação verbal. Ou seja, a voz do verbo é voz passiva. A voz do verbo é voz passiva. Beleza? Tranquilinho? Então, pronto. Marca aí que voz passiva é quando o sujeito não faz a ação do verbo. Mas seja quem for esse sujeito aqui, que é a Bianca, né? A Bianca fica aguardando a minha volta. A Bianca fica aguardando a minha volta. A ação é de aguardar. O sujeito é a Bianca. É ela mesmo que aguarda? É ela mesmo que aguarda. Aqui é voz ativa, pessoal. Não é voz passiva, não. É voz ativa. Por quê? O sujeito, que é a Bianca, é ele que faz a ação de aguardar. A Bianca fica aguardando a minha volta. A Bianca é o sujeito. É ela que aguarda? É ela que faz a ação do verbo. É chamado de sujeito agente da ação verbal. Não é voz passiva, não. A palavra que é pronome relativo aqui, ó, um vira-lata que gostava de se embebedar. Quem era que gostava de se embebedar? Um vira-lata. Toda vez que você faz uma pergunta depois da palavra que e a resposta antes dela, ela é chamada de pronome relativo. E, inclusive, você sabe que toda vez que é pronome de relativo,
você sabe que está iniciando uma oração subordinada a adjetivo. Não é isso? Pois é. É por isso que você tem que ficar aqui com a gente. É por isso que eu estou te convidando nessa reta final a ver todos os vídeos que estão para trás e que virão aí para frente, para que você possa ter uma revisão bem bacana para essa prova do dia 25, para que tu não te sinta tão desesperada, né? Sinta-se à vontade para aprender, para querer mais coisas e voltar aqui dia 27 para continuar a nossa preparação para outros concursos. Hoje, nós fizemos uma primeira sequência de prova, vamos fazer isso também quinta-feira, vamos fazer isso na próxima aula que a gente tiver aí juntos, tá bom? Beleza? Muito obrigado aí pela companhia. Até a próxima. Valeu mesmo. Tchau.